Olá, boa tarde, estudantes dos primeiros anos de projeto de vida. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Essa aula está sendo gravada agora, dia 24/8/2020, mas vocês terão disponibilidade de assistir em qualquer momento que vocês acharem mais apropriado. Hoje é a 20ª aula dos primeiros anos e o nome da aula é Viver entre Gerações. A gente vai falar um pouquinho dessa vivência e dessa convivência com as pessoas mais velhas e também com as pessoas mais novas, no meu caso, né? A virtude que nós iremos trabalhar hoje é a tolerância e a generosidade. Num período tão conturbado como nós estamos vivendo agora, a tolerância é uma palavra-chave, não é mesmo? Hoje nós teremos a participação de uma pessoa muito importante para nós na nossa escola, uma professora meiga e linda, professora Daniele, e também a colaboração do André Aguinaldo e do André Costa, e eu, professora Eliane Urbanski. Antes de eu passar para os meus amigos falar um pouquinho, eu vou passar para a nossa convidada. A Dani vai falar um pouquinho com vocês, um oi, e no decorrer da aula ela comenta sobre o tema, ok? Dani? Olá, gente. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Hoje eu vim participar dessa aula de projeto de vida, minha primeira vez aqui. E vamos começar, vamos ver como que vai ser o decorrer dessa aula. Aprendendo a viver entre gerações, né? André? Pessoal, olá, tudo bem? Né, o André Aguinaldo já ri de mim, né? Eu falo olá, tudo bem? Igual aquele repórter da Record. Mas para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês, meus tchutchuquinhos aí que vão nos assistir. E com a presença, né, dos meus ilustres amigos aí, meus companheiros. E a presença mais ilustre ainda da Daniele, que está nos dando o ar da graça. Então seja bem-vinda e vamos lá para a nossa aula dessa semana. Eu sou o passador de slide. Boa tarde. Isso aqui eu quero falar um pouquinho. Viver entre gerações. Essa atividade aqui, esse conteúdo nosso, ele é da página 164, do nosso livrinho que vocês não têm, mas é sempre legal, né? E vemos aqui essa geração maravilhosa aqui, muito boa, muito bacana, e que, inclusive, nos nossos primeiros dias de aula, inclusive na nossa primeira formação de projeto de vida, que foi entre todos os professores, lá em 2017, no mês de fevereiro, lá em Porto Velho, passou aquela fotografia que a Eliane vai lembrar com certeza, que chama La Luna. E eu falei para o André, que o André já viu, que ali também fala sobre gerações, né? Que dos 3 menininhos lá, que agora eu não ser possível achar ela rapidinho para mostrar para vocês, mas esse La Luna aí, o desenho La Luna, ele mostra bacana o que é que acontece entre as gerações. E olha só que bacana isso aí agora aqui. Temos aqui esse menininho, um avô e, com certeza, um pai, né? Temos 2 pais e 3 filhos nessa fotografia, né? E mostra muito bem que a brincadeira não pode parar, mesmo que a idade avance. E que a velhice, na verdade, não está denunciada pela cor dos cabelos, mas talvez pelos passos de inércia que você fica parado aí, envelhecendo, né? E não quer se mexer, não quer ser feliz. E olha aí, ó, os 3 sendo felizes, brincando, sem ficar falando, você está muito velho para isso, você está muito novo para isso. Vamos ser felizes, vamos viver, né? E aí, eu vou deixar que o André continue a nossa leitura. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos ainda, somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É um trecho, né, André, de uma música. Eu há pouco estava conversando com o André Aguinaldo, que a gente eu particularmente, eu não tive assim tanto contato com esse gênero, né, com um artista que interpretava ou que compôs essa canção, mas a gente sempre lembra, né, um pouquinho. Eu acredito que a grande maioria desses meninos hoje, apesar da geração, eles devem ter ouvido falar em Renato Russo, em Legião Urbana, né, e ele fala justamente disso aí, né. Quando você falou, André, há pouco, do videozinho lá
aluna, nós passamos, né, os meninos do primeiro ano, eles vão lembrar. Nós passamos, acho que na primeira aula nossa. Então, é praticamente isso aí. As características que a gente tem, aquilo que nos é passado e, de certa forma, pode ser até imposto para nós, né? Que é perceber que, por mais que a gente tenha feito tudo, ainda somos os mesmos e vivemos como somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ou seja, a gente, às vezes, nem tenta mudar. E acabamos vivendo como, né, como os nossos pais eram e os nossos avós eram e os bisavós e assim por diante. Né? Então, tem essa relação aí. Dani, você já presenciou algo do tipo assim na sua família ou no seu dia a dia, né, que você, algumas atitudes assim que você parou e pensou, poxa, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, agora eu faço assim? Você já passou por isso? Sim. Eu tive pouco contato com os meus avós, né? Os meus avós, por parte de mãe, faleceram muito cedo, e os da parte do meu pai, eles moram muito longe daqui. Mas eu vejo, assim, que eu tenho muita semelhança, muitos traços da minha mãe. Acho que vocês todos devem conhecer a minha mãe, acho que até os alunos, né, que é a tia Neuza da cozinha. E, às vezes, assim, a gente sempre teve uma ligação muito grande, e eu vejo que eu sou um espelho dela em muitas circunstâncias, em muitas coisas. É igual essa música mesmo, né? A gente vive uma vida, às vezes a gente acha que a gente está fazendo diferente, né? Que a gente planeja fazer diferente, mas segue os mesmos passos. Tem enraizados ali bastante coisas da outra geração, né? E sempre a minha infância sempre foi cercada com histórias dos meus avós, e isso acaba influenciando. Eu vejo que os meus avós influenciaram os meus pais, e os meus pais me influenciam. Um negócio agora que eu lembrei no estilo de música que eu não gostava de maneira nenhuma, mas por causa da letra, eu passei a gostar da letra e não dos caras que faziam a letra. Eu gostei de uma música do Marcel D2, que fala mais ou menos essa filosofia que a Dani acabou de falar aí, né? Igual, por exemplo, uma vez que alguém perguntou para ele assim, e aí, meu filho, como é que tá a escola? Ele falou assim, a escola vai bem, é eu que você sabe, né? Ou seja, tudo mudava, tudo vai mudando, mas às vezes a gente se reluta a ser parte de uma mudança, mas mesmo assim, de tanto você lutar e não querer ser, você acaba sendo sem perceber, né? E, por exemplo, eu morei em Buritis 3 anos e meio. Quando eu vim para Rondônia, morei 1 ano e meio aqui em Ariquemes e fiquei 3 anos e meio em Buritis. E aquele povo de Buritis briga demais, é um povo muito nervoso, um povo difícil de lidar. E eu ficava brigando para não brigar com eles. Depois fiquei doente. Eu descobri, cara, eu não queria brigar, mas briguei tanto quanto eles, ou até mais que eles, tanto que passo mal e sofro as consequências até hoje. Então, são coisas que é uma dor que passa na nossa vida sem a gente perceber. E a gente vai vivendo ela. É como se fosse, talvez, o pessoal da física e da química aí, né? Pode explicar aquele negócio da biologia, talvez, daquela que põe uma ranzinha, sei lá, um sapo dentro de uma água lá, fria, e vai esquentando e o bichinho fica lá, morre queimado, cozido, mas não percebe que está sendo queimado. Mas vai se envolvendo. E quando se vê, até o pescoço não consegue sair. Enfim, loucuras. Posso passar? Pode. Agora é contigo, Eliane. As discussões sobre as diferenças entre gerações e seus conflitos são corriqueiras e se pautam geralmente pelo que as partes pensam sobre as experiências, atitudes e costumes diretamente ligados a implicações da vida cotidiana de cada um. Um dos conflitos de geração de nossa sociedade acontece na adolescência, quando na escolha da formação a ser seguida pelas gerações mais novas. No passado, era comum que os mais velhos quisessem que os filhos seguissem as mesmas profissões que eles, pois assim seria mais fácil a conquista de um emprego e ainda estava garantida a tradição familiar. Com esse hábito quebrado ainda no século XX, hoje em dia, a preocupação de muitos pais se voltam mais com o aconselhamento de seus filhos no sentido de escolha de carreira financeiramente mais rentáveis,
Porém, a tônica tem sido que os filhos se pautem pelas escolhas de profissões que unem sucesso e prazer, independentemente de serem as mesmas que os pais ou não. Espera um pouquinho, aqui está... Ao ouvirmos pessoas falarem sobre o assunto, é interessante perceber que todas as gerações costumam considerar-se únicas, diferente das que precederam. Entretanto, ao realizarmos uma análise mais detalhada sobre o tema, observamos que as diferenças não são tão grandes assim, e muitas características que supostamente são de uma geração podem ser facilmente encontradas em outras ao longo dos anos. E é aqui que lançamos a seguinte pergunta: será que somos tão diferentes como cogitamos? Olha, para vocês estudantes é interessante pensar nisso, né? E sim, o quanto somos? Quanto, né, os estudantes, hoje em dia, os adolescentes, se acham muito mais diferentes. É claro que a gente vai encontrar muitas verdades, isso aí, mas muito questionamento também, né? É possível discutir a vida entre gerações sem cairmos na mesmice do discurso de que o conflito é inevitável? Ou outra questão ali, não podemos ir mais além? Será que o diálogo não seria a chave mestra que abriria as portas da aceitação por parte de todos? E que a construção de um projeto de vida individual sempre acontecerá pelas trocas que estabelecemos uns com os outros? É sobre isso que essa aula tratará, da possibilidade de navegar no enorme mar da vida, sem que os inúmeros barcos das gerações afundem ou colidam. Então, esse é o questionamento dessa aula. Quer continuar um pouquinho a leitura, Andrezinho? Eu queria voltar um pouquinho aqui. Fica à vontade. Nessa perguntinha aqui, bonitinha. E é aqui que lançamos a seguinte pergunta: será que nós somos tão diferentes como cogitamos? Ou como acreditamos que somos? Ô, Daniele, você acredita ser uma menina diferente? Sim, eu acredito que eu sou diferente. O que te torna diferente? E em outras coisas, sou igual. Igual, né? Igual nós estávamos conversando lá na reunião. Lembra sobre a adolescência? Como que foi a adolescência, a nossa adolescência, né? E eu nunca fui rebelde na minha adolescência. Eu sempre fui bem calminha, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre teve uma rebeldia, né? Que é aquela coisa do que a gente fala, né, para as pessoas, por exemplo. Adolescência é uma fase que a gente entra em um conflito não só com a sociedade, mas com nós mesmos, né? Então, ao mesmo tempo que eu não era, tinha aquela coisa interna, né? De quem eu era, de como eu era, do que eu queria fazer diferente. Então, eu acho assim que nós nos achamos muito diferentes, mas temos muitas semelhanças também, né? Então, será que nós somos tão diferentes? Eu acredito que não tão diferentes como cogitamos, mas eu tenho algumas diferenças, sim. Quando você chegou na escola do Heitor Villa-Lobos agora, no começo desse ano, que eu também cheguei junto com vocês, no caso você, o Wallace, né, e tudo mais, no caso minha volta, você sentiu-se acolhida ou se sentiu deixado um pouquinho de lado? Eu me senti super acolhida. Que legal. É o mesmo sentimento de quando você foi para o Ricardo Cantanhede? No Ricardo Cantanhede foi bem diferente, porque eu entrei no campo, então eu não tinha uma escola. Cada dia da semana eu ia para uma escola diferente, então cada escola tinha um acolhimento diferente. Eu trabalhei na primeira vez que eu entrei, eu trabalhei em 6 escolas diferentes. Ia de manhã para uma, à tarde para outra. Mas cada escola tinha um acolhimento diferenciado. Muito bem. Sem condição, você já falou, é possível discutir a lideração e cairmos no mesmice do discurso de que o conflito é inevitável. Bom, falando da questão de
de ser assim, da matemática, de evitar as coisas, que tudo é exato e tudo mais. Senhor André, é possível você, nessa calmaria toda, é possível viver na nossa escola sem conflito com professores ou com estudantes? É uma pergunta um tanto quanto assim, complexa, né? Você fala de calmaria, mas a gente às vezes tem que ser sem ser, né? Como um professor filósofo diz, a gente às vezes tem que escolher entre ter razão e ser feliz, né? E às vezes a gente escolhe ser feliz e não ter razão, né? Então é um tanto quanto relativo assim ter o conflito. Só que o conflito muitas vezes ele é inevitável, vai depender também da forma como você vai reagir diante desse conflito. Interessante que a gente está falando sobre questão de geração, e essa semana, né, eu presenciei um fato assim nas redes sociais que me chamou muita atenção. Eu defendendo uma ideia, né, né, de uma determinada situação, e eu vi que alguém foi lá lá onde eu tinha comentado e me xingou, chamou de idiota útil, como é que o outro termo, né? Como se fosse assim, mas me jogou lá embaixo. Eu fiquei pensando, mas gente. E depois eu fui ver, aí eu fui ver o perfil, né, dessa pessoa, e é uma pessoa de idade, cara. Uma pessoa assim que aparentemente é uma idade assim mais elevada. Aí eu fiquei pensando, mas gente, né, esse conflito eu fiz foi dar risada, né? Me julgou, me rotulou como um partidário lá e tal. Sem, pelo simples fato assim, de eu questionar um negócio, né? E coisa assim. Eu até tirei o print, eu achei tão engraçado assim, eu dei risada. Eu falei, mas por que o senhor está me ofendendo? Não tem bem assim. Então, assim, e eu pude ver que a questão de geração. Infelizmente, nós estamos vivendo num momento em que está polarizado as coisas, né? E há uma certa tendência, né, as pessoas mais antigas, né, de mais idade, está assim ter um certo posicionamento com uma verdade absoluta e não entende o contexto das outras pessoas que podem de repente não concordar com eles e também não ser da outra extrema. Pode ser pessoas que não tenham ali, né, vamos dizer, um posicionamento fixo com uma verdade absoluta, mas que simplesmente quer entender o contexto que a gente está vivendo. Mas me chamou muita atenção e eu fiquei com aquilo na cabeça, rapaz, o cara me chamou de idiota útil, me chamou, não sei, de babaca, uma coisa assim também. Depois eu vou olhar aqui, eu salvei aqui, até o final da aula eu falo com vocês. Mas eu fiquei pensando, poxa vida. Então, assim, por mais às vezes que a gente não quer um conflito, o conflito ele torna-se inevitável, né, diante de determinadas situações. São naturezas, são pensamentos que a gente tem ao longo da vida, que vai nos moldando. Mesmo nós não querendo, nós herdamos. E, inclusive, essa semana mesmo, eu passada agora, no final de semana, eu tive uma certa situação até com meu pai, com a forma de educar o meu filho. Eu parei e pensei, e ele falou, não, que tem que ser assim, assim, assim. Eu fiquei olhando, mas gente, né? Então, assim, a forma que ele tinha de educação é uma, e a forma que eu tenho de educação hoje é outra. A realidade do mundo é outra. Só que, assim, mesmo assim, diante disso tudo, eu vejo que na minha natureza, assim, como pessoa, eu tenho uma herança muito grande dos meus avós e da minha mãe. Questão comportamental, questão né, do ser sistemático. Então, eu tenho essa herança e eu vejo que isso, assim, é impossível a gente ter determinada natureza e não entrar em conflito. Mas, assim, são situações bem, bem complicadas, né, que a gente vivencia. Você vê como é que estão as gerações. Começou a dar esse friozinho agora, esse dia atrás, né? Aí a menina lá postou no Facebook lá. Como é que estão as ideias, né? Colocou assim, esse frio tá tão... Mais ou menos assim. Esse frio tá tão forte que eu tô quase te cobrindo a cara de porrada. Falei, nossa. Bruta. Você né? vê como é que estão as coisas? Esse frio tá tão forte. Menina. Mas é sério o negócio. Mas enfim, brincadeira à parte, né? Vamos seguir em frente aqui. Aí vem aqui os objetivos de hoje. É perceber as características e os valores de sua própria geração, confrontar sua visão de mundo com a de outras gerações, colocar-se no lugar do outro para observar o mundo dessa perspectiva, expor o que se escolheu para a vida, tendo como pano de fundo as contribuições provenientes de troca de experiências com outras gerações.
Aí, não vai falar assim especificamente de cada assuntinho desse, mas eu queria chamar a atenção uma coisa para mim, assim, eu gosto, quando eu falar alguma coisa assim, eu prefiro falar de mim, porque, igual o André se entrou nessa brincadeira do bate-boca lá, não, não vou falar bate-boca, assim, porque para mim vira um certo tagarelar. Temos uma aula que fala sobre isso, no Plano de Vida. E uma das vezes que eu queria muito se ajudar as pessoas, falando, conversando, e as pessoas não queriam ouvir. Agora, há pouco, falamos sobre dialogar, de falar, de somar as coisas. E nem todo mundo está disposto a parar para conversar. O valor da conversa não é para todo mundo. Tem gente que você vai conversar, eu já venho te dar uns tapas já. Então, não está disposto a conversar. Então, é melhor você manter distância. Né? Foi o que eu fiz, André, não te cortando, mas assim, eu achei aqui o que ele me disse que me chamou muita atenção. Ele me chamou de idiota útil, me chamou de retardado mental ideologizado por bandido. Olha só. Muito bem. Né? Eu tenho certeza, André, que tá certinho, você tá... Né? Eu falei, não, ó, beleza. Tenho certeza. Mas é que nem você falou a respeito do diálogo, que nem todo mundo está preparado, mesmo sendo por escrito, mas para mim foi como se alguém tivesse me falado, sabe, assim, dá aquele gelo na gente, né, de você ficar assim, de você sentir o seu sangue dar uma acelerada, você fala, mas não pode, o cara não tá falando um trem desse comigo, né, de tirar você do sério, mesmo assim aconteceu. Só que eu falei, rapaz, eu vou bater boca, eu não vou. Dei risada, eu falei, só perguntei, mas por que o senhor tá me ofendendo? Né, então, assim, não do nada, né? Qual é a necessidade tão gratuito, de uma linguagem né? agressiva? Né? Às vezes De as forma pessoas tão têm uma gratuita. linguagem tão agressiva que sem necessidade, né? Então, e uma pessoa que não me conhece. Né? Ah, Dani. Então, assim, falando da linguagem agressiva, né? O conflito, não é porque é conflito que tem que ser agressivo, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de defender, igual o professor André Luiz estava falando, de defender o ponto de vista dele sem ofender o contrário, né? Então, ele poderia ter defendido o ponto de vista dele sem agredir o professor, mas não, ele não defendeu o ponto de vista e, pelo contrário, ele usou uma linguagem altamente agressiva para usar contra o oposto dele, né? Então... falando em agressão, é difícil, às vezes, na escola, por exemplo, que tem ideias e ideias, principalmente, eu vou apanhar agora, pelo jeito, hein? Porque mesmo que tem um monte de mulheres na escola que tem essa ideia de feminismo. A ideia de feminismo que elas têm, segundo a Eliane Urbanski, quando me explicou que era feminismo um dia na escola lá, não é nada daquilo que as meninas na escola pregam. Não é nada daquilo. Totalmente, os valores estão distorcidos, né? E aí você vê que o confrontar ideia de mundo, de visão, de mundo, de entender, muitas vezes essas ideias, tanto de machismo quanto de feminismo, tá negócio de você se impor e mostrar que você é melhor que o outro a qualquer custo. Não está na parte de parar, ouvir o outro e confrontar ideias, de conversar com o outro. Não está disso. E o André falou sobre a questão do pai dele, no caso, avô do outro Andrezinho. Hoje a minha mãe bateu muito em mim, né? Bateu educando eu, né? Educando, vocês entenderam, educando? Bateram em mim, batia. Hoje, se eu for bater na minha filha, pela minha mãe, ela fica, tadinho, Dedé. Faz isso não, Dedé. Porque eu passo pela mesma coisa. O pau quebrava. Você já confrontou sua mãe, André? Você já chegou ao ponto de falar, mas quando era a minha vez, você não fazia assim. Você já fez isso? Eu já. Claro que eu já mas fiz. desculpa, não, mas aquele tempo era outro. Eu não tinha conhecimento, não que a gente, mas às vezes só pelo fato de você corrigir. Entendeu? Vem essa situação. E eu falei, mas comigo não era, a história não era bem assim. Comigo eu tinha que fazer isso e fazer o serviço e cuidar da minha irmã e coisa. E se eu não fizesse, o pau ainda cantava nas minhas pernas ainda. Então, assim, né? São situações, né? Aí ela olha para mim e fica vermelhinha, toda sem graça, aquela branquinha igual eu. Ela fica toda sem graça e dá aquela risadinha sem graça, amarela, né? Na verdade, a minha mãe não fala que o tempo mudou.
mas é porque nós crescemos, não para bater mais na gente, né? É por isso. Né? Não bati ainda. Só que a minha avó, aí a gente tá falando dessa questão de herança, de pessoas de relação de idade, e eu vi, gente, não é mentira, eu vi a minha avó quebrar uma tábua de carne de plástico nas costas da minha mãe. Eu não lembro direito o que a minha mãe estava fazendo, a gente estava em casa, todo mundo junto, e a minha mãe, eu acho que respondeu a minha avó da forma que ela não queria, meio que, né, com malcriação, vamos dizer assim. Mas a minha avó estava com a tábua de carne na mão, e do jeito que ela estava, ela chamou nas costas da minha mãe, e quebrou. Aí aquilo assim, no meu íntimo, eu falei, toma, mãe, tá vendo, né? Toma. E a minha avó falou para ela, olha, você pode ter a idade que for, que eu te deito no cacete. Desse jeito. Mesmo. Entendeu? Então, assim, e eu, assim, no meu íntimo, assim, segurando para não dar risada, toma, não dizer assim, né? Eu vi a minha mãe levar uma tabuada de carne da minha avó. Né? Mas, assim, são conflitos de geração, né? Hoje eu tenho certeza que minha mãe não faria isso comigo, né? Da forma. A gente tem duas escolhas, ou nós vamos seguir a risca do jeito que foi, quase com a síndrome de Gabriela, né? Meu pai foi assim, meu avô assim, meu bisavô assim, eu vou ser assim. Ou você vai resolver ser o oposto. Né? E muitas vezes essa questão do oposto, que é um problema, né, gente? E aí a pessoa, não, meu pai corrigia muito, agora eu não vou corrigir nada. Deixa, né? Meu pai fazia tudo, eu não vou fazer nada. Né? Então, né, são os extremos que são perigosos, né? A gente tem que ponderar, a gente tem que saber por onde vai, né? A questão das nossas atitudes. Mas vamos seguir a aula, senão fica muito grande, né? Vamos seguir aqui e vamos usar, então, a nossa estudante de hoje, que é a Daniele Vitor, para responder as questões aqui, ou para enumerar as questões aqui que a gente está vendo aí no computador dela, que eu sei que ela está vendo no computador dela, né? Ponderar é preciso. Então, como as coisas mudam, né? Tudo muda. Então, Dani, como você é uma menininha de 15 anos, então você vai ver para nós quando foi a sua infância e agora a sua adolescência, Dani. O seu gosto musical mudou pouco, mudou muito ou está mudando para lá e para cá? Mudou muito. Como é que é e como é que é? Eu sempre fui, eu acho que assim, a pessoa que escutou a música que está na moda. A moda muda, a música muda. Mentira, Dani, você não conhece essa pessoa, não? Uai, é para falar a verdade, eu vou contar uma história. É para falar a verdade. Não, então, na época da adolescência, né, que tava aquelas musiquinhas que a gente sempre fala, né, música boa, as pessoas falam, era música antiga, e canta uma música. Eu não tenho isso, porque eu acho todas as músicas boas, tanto as antigas quanto as atuais, hoje em dia, né? Mas quando eu era jovem, eu gostava só de ouvir as músicas das paradas ali, do sucesso ali. Muito bem. O seu modo à mesa de comer, sentar reunir-se à mesa, senta no sofá, cada um senta na calçada, cada um pega, sai correndo, jogando bola, brincando, vai embora da cama. Como é que você é o modo de comer, Dani? Mudou de antigamente para cá? Antigamente não, você mal nasceu. Não mudou. A gente tem a mesma cultura. Eu me casei, mas eu moro no fundo da casa da minha mãe, né? E desde criança a cultura é a mesma e se mantém até hoje, de sempre sentar à mesa juntos, né? Às vezes, depois que a gente começou a trabalhar e tal, não dava para manter todas as refeições à mesa juntos, né? Mas sempre tem um momento que senta todo mundo em volta da mesa para fazer a refeição. Então, isso não mudou nada. Okay. E namorar, Dani? Você tem cara que namorou, assim, aquela pessoa aí que levou foi na sua casa e falou pro papai, a mamãe, bonitinho e tal. É isso mesmo? Ou você era namoradeira, depois que chegou assim, os seus 15 anos, agora eu vou casar, aí você é uma pessoa bacana e casou? Não, também não teve mudança, não. No meu namoro também foi a mesma coisa. Mesmo que começou, terminou. Casou e ficou a mesma coisa. Muito bem. Vestimenta, Dani. Você mudou muito quando você era adolescente para agora? Não.
Não, é uma coisa que eu não mudei. Mas como gosto musical, eu também não tenho, nunca tive um estilo de roupa e mantive aquele estilo, né? Tá na moda usar tênis com saia, eu tô usando. Ah, tá na moda balonê, eu tava usando balonê. Eu sempre fui do que tá na moda ali. Nunca tive um estilo. Esses dias eu estava até conversando sobre isso, né? Que eu falei assim, gente, eu acho que eu preciso escolher um estilo de se vestir e manter ele, que eu não tenho. Um dia parece que eu sou roqueira, no outro dia parece que eu sou, né, outra coisa, outro dia eu já tô de um jeito, outro dia de outro, e eu não tenho... Não houve mudança, mas eu também nunca tive uma maneira única de se vestir. Ou então, você seria aquilo que só se veste de um jeito, né? Eu não, eu me visto do jeito que tá. Então, você é aquilo que a molecada chama de eclética. Eu tá vestindo. Sim. Muito não tenho. Tem gente que só veste calça, só veste saia, só veste rodado. Eu visto tudo quanto é tipo de roupa. Então, não mudou, mas também não é igual. Pontualidade. Você era pontual, não era pontual, tornou-se pontual ou agora você não é mais pontual? Como é que tá a sua posição agora? Eu sempre fui muito pontual. Ultimamente, eu tô mudando para deixar de ser pontual. Porque ninguém era pontual, aí eu comecei a ficar sem ser pontual também. Ah, muito bem. Aí, então, vai lá naquela questão de Piaget e Vygotsky, que fala assim que o meio muda as pessoas, né? O meio empírico ali que vive. Então, tá certo o homem lá, né? Muito bem. Sim. Papel de homens... Não, desculpa. Forma de tratamento. Você trata as pessoas como sim senhor, sim senhora, você, e aí, mano, tranquilo? Como é que essa vida tratar os outros? Então, isso daí é uma coisa que que mudou, sim, mudou bastante, porque eu sempre tratei senhor e senhora, e a geração depois de mim, né, eles não gostam de ser tratados assim, então eu levei muita chapuletada de falar, ô senhor, e a pessoa, o senhor tá no céu, a senhora tá no céu, e aí eu fui perdendo isso. Então, agora é mais... De vez em quando eu ainda caio no negócio de falar, né? Mas agora é mais você, mais nesse sentido. Então, mudou, sim, bastante. Devido ao meio, igual você falou, as pessoas começaram a não gostar de ser chamadas de senhor e senhora. Apesar de que eu gosto que me chamem de senhora. Aluno chegar em mim, senhora, eu não acho ruim, eu acho bom. Então, legal. Eu lembro que quando eu falei com a sua mãe a primeira vez, eu falei, como é o nome da senhora? Ela falou assim, ô menino, senhora não, eu sou tão jovem quanto você. Ai, meu Deus do céu. Não é? As pessoas não gostam de ser chamadas de senhor e senhora. E eu gosto muito da sua mãe é muito bacana. Papel de homens e mulheres em casa. Vocês têm um irmão em casa. Você faz as coisas de casa, quando você estava antes de casar. Fazia as coisas de mulheres e eu de homens, inclusive também de brincadeiras. Tem brincadeira que só pode ser homem, só pode ser mulher. Como é que era isso? Ou você brincava e fazia, e as tarefas também dividido em casa? Um dia você lava as vasilhas, você passa pano na casa, limpa a casa, outro dia seu irmão que faz. Como é que é isso? Não, foi mais relacionado a mim, por eu ser mais velha, né? E meu irmão tinha algumas dificuldades também, e aí era mais polarizado, né? Era mais eu para uma coisa e ele para outra. E tem alguma coisa que você mudou muito de um tempo para cá que não foi falado aqui? Não que eu lembre agora. Muito bem. O senhor André e Eliane, ficam todos à vontade. Vocês querem comentar alguma coisa que vocês, do 1 ao 8, que vocês tenham mudado de quando vocês eram jovens, lá quando vocês eram jovens até hoje? Eu quero falar do gosto musical. Meu gosto musical, eu não conheço quase ninguém, nem da minha idade, nem mais velho, nem mais novo, que goste das músicas que eu gosto, e eu sou bem isolada, sou bem sozinha em gosto musical. Eliane, claro que pode saber que eu tô com você, Eliane, que eu gosto de tudo. Não, então, assim, muitas músicas a gente compartilha, porque gosta da letra, mas assim, né, em tempo que eu era bem novinha, que eu convivi só com meu pai, o meu pai, ele tinha um gosto, assim, bem diferente, ele gostava só de ópera, então eu escutava Andrea Bocelli, Maria Callas, Luciano Pavarotti, Eurico Caruso,
E o meu ouvido acostumou muito com ópera. E assim, meu pai sempre me prometia muito me levar numa ópera, ele nunca me levou, eu nunca pude ir, nunca deu certo. Mas aí eu fiquei com aquele gosto, assim, eu amo ópera. Então, se eu estou sozinha, eu ouço ópera. Mas se eu estou com qualquer outra pessoa, eu ouço outras músicas, porque quando eu coloco ópera, as pessoas que convivem comigo geralmente falam, essa música é chata, tira ela. Mas para os meus ouvidos, assim, é muito gostoso de ouvir ópera, né? E isso mudou bastante, mas o meu pai, ele não deixava a gente comer ouvindo nenhuma música que tinha letra. Tinha que ser só sinfonia. E em outros momentos, porque ele dizia que nem cachorro late quando come. E a gente, quando fica ouvindo música, você acaba cantando um pedacinho da música. É bem normal na infância, né? Você acaba, assim, mesmo sem perceber, e o pai ele tinha, bem conservador na educação, ele tinha sido padre, então ele educou eu e meu irmão, assim, não podia, a mesa, assim, não podia ficar homem sem camisa, a gente fala alto na mesa, ou bater os talheres, bater assim com força. Então, hoje em dia, quando eu vejo isso, para mim me soa como uma falta de educação, mas aí eu tento me perceber assim, me corrigir que o pai era muito sistemático em algumas coisas, mas algumas coisas ficaram em mim dele, entendeu? Algumas coisas ficaram em mim mesmo sem eu perceber. Eu peguei da geração, é claro que eu tenho 51 anos, e vocês todos ali são de outra geração que eu, mas eu não tanto por conta da minha geração, mas por conta do meu pai, de ser criado só com ele, de não ter aquele, assim, na convivência com uma mulher, eu acabei ficando fechada para algumas coisas, né? Vestes mesmo, eu uso umas roupinhas agora, com 50 anos, que eu não usava na minha adolescência. Blusinha de alça, uma saia mais curta. Então, isso mudou bastante, né, da minha geração lá, da minha adolescência, mas eu também casei muito nova, né? Eu casei com 13 anos a primeira vez. Então, nesse pequeno tempo que eu fiquei com meu pai antes de me casar, e depois eu não tive outras informações, ficou só no que ele me passou. Quanto à pontualidade, eu sempre fui extremamente pontual e eu continuo sendo extremamente pontual. Quando não dá tempo de eu chegar no horário, eu quase que passo mal. É uma coisa assim que eu não consigo me controlar muito, de eu perder horário, para mim é uma coisa muito séria. E formas de tratamento, eu entendo quando as pessoas me chamam de senhora, mas os meus filhos mesmo nunca me chamaram de senhora, é sempre você. Você. Eu até acho estranho, porque eu não costumei ensinar eles a me chamar de senhora e senhor, mas eu nunca deixei de chamar meu pai de senhor. Mas não sei, foi meio que, sem perceber, assim, eu criei meus filhos chamando você, né? E papel de homem e de mulher na minha casa nunca teve disso. Nunca teve. Qualquer um podia fazer qualquer coisa. Comida, limpeza. Inclusive, eu acho muito legal e saudável em qualquer ambiente, qualquer um poder fazer todas as coisas. Quando é alguma coisa que exige muita força, às vezes eu não dou conta, porque eu não tenho muita força física. Mas eu faço qualquer coisa se precisar, e eu acho que todas as pessoas podem fazer, e eu acho bonito essa forma, assim, a gente não catalogar muito isso é de menino, isso é de menina. Eu acho bonito homens de rosa, de cor rosa, eu acho bonito mulheres de cabelo curto. Então, eu nunca E hoje está melhor isso aí, né? Hoje está mais livre, hoje as pessoas elas podem ser mais livres, ter um gosto mais pessoal, assim, de gosto de cabelo, de roupa, Agora, em casa, na minha vida, nunca teve, eu nunca passei isso para os meus filhos, que tem que ter coisas de homem e tem que ter coisas de mulher. André Costa. Então, eu praticamente eu não mudei muita coisa. Eu acho que tirando o meu cabelo, né, que foi algo que mudou bastante, que eu brinco com os meninos, até em sala, porque meu cabelo ele era grande, que eu jogava ele para trás, eu fazia assim. Até minha esposa brinca comigo direto. Quem diria, né? Você tinha aquele cabelão e hoje tá assim, né, ralinho assim. E assim, a questão de
não mudou, não. Eu estou tendo que mudar, aí eu falo assim, que eu estou tendo que mudar a questão das formas de tratamento. Porque eu fui criado, fui acostumado a falar senhor e senhora, e aqui eu ainda brinco com a minha esposa, que às vezes ela pega e me chama de senhor. Ah, ela esquece, não sei, acho que ela acha que está falando com o pai dela e fala senhor. Aí eu ainda brinco com ela, falo, olha, tá certinho, você está aprendendo bem, é assim mesmo. Então, assim, eu acostumei a chamar os outros de senhor e senhora, para mim é normal. E uma vez, na faculdade, um professor falou com uma colega que estava ao lado, chamou ele de senhor, ele era quase da nossa idade, se não fosse mais novo, que o senhor estava no céu, que não era para chamar ele de senhor, não. Então, aquilo para mim, eu tomei as dores da colega, aquilo vocês não sabem o quanto que me doeu. Eu fiquei assim, falei, mas gente, não pode, né? Então, assim, são culturas, são conceitos, né? E hoje em dia eu me forço a chamar as pessoas de você. Eu não lembro qual das colegas nossas na escola, das professoras, que eu costumava chamar de senhora, e depois ela pegou e falou, olha, não me chama de senhora, não. Né? Fica tão ruim. Então, assim, de fato, a gente está no mesmo ambiente, mesma coisa, só que são professores, e o respeito que a gente aprendeu desde pequeno, né? E alguns, mesmo não sendo, mas assim, sido professores nossos, mas são colegas, são dignos de respeito desse tratamento. Então, para mim, é algo que eu tive que mudar, assim, que eu estou tentando mudar. E eu tenho que me policiar para não chamar de senhora, para chamar de você. Né? Inclusive, a Eliane eu me policio para não chamá-la de senhora, porque ela é tão jovem. Né? Mas aí o respeito que a gente tem né? A gente fica nessa cisma. Eu sempre me policio quando eu vou me dirigir à professora Eliane. Mas eu acho que tem mais a ver com intimidade, André, assim, com um grau de intimidade, né, do que realmente com idades diferentes. Você mesmo me chamava sempre de senhora, senhora, senhora. Aí agora a gente se aproximou muito nas aulas de projeto de vida, a gente fala mais, conversa mais, troca mais confidências, aí vai meio que se distanciando esse negócio de idade, né? A gente vai ficando meio tudo da mesma idade. Eu fico contente, porque eu fico com 30. Com certeza, né? E é isso. As minhas roupas, eu acho que eu mudei um pouquinho, porque só quero comentar assim, que quando eu era mais novo, eu não vestia calça de jeito nenhum. Eu fui uma época trabalhar na escola adventista, na cantina, e eu fui obrigado a vestir calça. Que eu era moleque, assim, né? Eu ia para a escola de bermuda, tudo era bermuda, e lá a instituição religiosa tinha que usar calça, né? Padrão da escola. Mas foi uma tortura para mim. E hoje, assim, eu já acostumei muito, né, usar calça. Tanto que na faculdade eu usava calça xadrez. Né? Não deu para ir mais para a escola, né, com elas, lá dar aula com os meninos aí, porque já não serve mais, eu engordei. Mas eu lembro que quando eu fui chamado para dar aula lá na FAEMA, foi uma das, né, a professora Filomena pediu para mim, olha, André, aí você não venha com essas calças xadrez não, tá? Falou bem assim, porque, né, de respeito e tal. Porque eu andava, era uma calça xadrez amarela, uma calça xadrez rosa, então assim, eu sempre vesti qualquer coisa e até hoje eu não mudei, não. Tenho aqui algumas, ainda vou fazer outras para poder encaixar assim em mim direitinho, hein? Mas é só isso mesmo que mudou. Pode passar, André. Muito bem. Então, os estudantes vão fazer essa comparação, né, depois de assistir nossas aulas e fazer nossas aulas online com os outros estudantes, e vão responder aqui o que é que mudou, o que não mudou, né? De acordo com o que é mais propício a fazer, tanto no caderninho ou na sala de Classroom online, que eu deixarei disponibilizado. Agora, responda individualmente onde você se situa na comparação entre as gerações. Você é o mais conservador, é o moderno ou um pouco de ambos? Você ficou surpreso com o resultado? Concorda com ele? Bom, aqui eu vou falar rapidinho assim, porque eu olhando a minha vizinha Eliane, assim, um pouquinho distante, eu vejo que ela não é conservadora, mas ela também não é tão moderna, mas ela faz muita coisa assim que adolescente não faz, e eu acho isso muito top, muito legal. Ela faz coisas assim que as menininhas ficam tudo babando, né, assim, as meninas falando, nossa, olha a professora Eliane, olha a professora Eliane. Então, a professora Eliane, apesar dela ter esse negócio assim, gente, eu tô com 51 anos, mas ela faz coisas que deixam as meninas maravilhadas, de boca aberta. Então, ela é uma conservadora muito moderna. Ela é muito bacana e não está nem aí.
vai viver feliz, e ela não é vulgar, não é chucra, não é nada, super educada, uma mãezona, e isso com certeza acarreta para ela alguns problemas também, porque os meninos ficam, todo mundo achando, querendo ficar que nem professora, quero ser amiga da professora, isso aqui, isso aqui, né? E também foi bacana conhecer um pouco da Daniele, que a Daniele, ela parece ser conservadora, mas ela é muito moderna. Ela é uma pessoa que está à frente de muita coisa que a gente pensa que ela faz, ou que ela, se que a pessoinha, a pessoa intocável, pessoa o quê, e ela é super de boa, tranquilíssima, cabeça aberta, mente aberta, só fica um negocinho de frescura aí que é tímida, que não é tímida nada, né? Mas ela é super bacana, super moderna. Olha só a roupa dela que ela falou que veste, tal, o sapato. Ela nem fica por um lado, ela nem acompanha a moda, se a moda quiser que acompanhe ela. Porque ela vai, que veste que tem na telha. Por exemplo, aí o André, né? O André, eu vejo que o André já segurou no conservador dele. Ele gosta das calças quadradas, quadradinhas, xadrezinho dele. Até hoje, né, André? Gosto sim, eu ainda vou voltar a usá-las. Né? Era a minha marca, né? Era Então, conhecida André é um até cara como Agostinho revoltado, né? Carrara. Ele gosta da roupa dele quadradinha e não tá aí voltando. Aliás, André, é até difícil falar assim que você é um conservador. Porque enquanto todo mundo quer que você siga uma linha de conservador, você quer ser você. E isso é novo. E já que as pessoas sejam elas mesmas. Você olha para os adolescentes hoje, você vê que eles não têm uma linha deles. Eles querem seguir alguém. Eles querem seguir sei lá, eu pensei agora aqui, o Neymar, querem seguir o Neymar, querem sei o que. Eu lembro quando o Ronaldinho Fenômeno, cortava aquele cabelo ridiculamente, que na minha opinião aqui era ridículo. Pode ligar para ele e falar para mim que ele era ridículo. E que um monte de gente fazia igual, achava que muito feio, muito feio. Eu queria jogar bola que nem ele, mas que cabelo não. Pelo amor de Deus. Então, ou seja... Você falou algo aí, André, desculpa te cortando, mas assim, por eu usar sempre essas calças xadrez, eu ia para a faculdade, não sei se a Daniele lembra, nós estudamos, né, mais ou menos nesse período, e o diretor na época, o professor Ayrton, sempre brincava comigo, né? Sempre a gente teve intimidade, sempre fui muito conversador. E eu nunca fui de ligar para a opinião de ninguém mesmo, justamente isso que você está falando. Eu gosto, eu me visto aquilo que eu me sinto bem. Eu sou o contrário da Dani, eu não me importo com moda, eu me importo do jeito que eu me sinto. Eu gosto muito de camisa de futebol, de time, eu gosto. Se eu pudesse, eu usava só delas, ia para a igreja com ela, para qualquer lugar, eu acho que é o máximo. Só que aí as calças, aí o professor Ayrton, né, que era o diretor na época, de tanto ele brincar comigo, que ele me zoava e tal, me chamava de Agostinho, ele me perguntou uma vez, me chamou no particular. Ô, André, você não acha ruim da gente brincar com você desse jeito, não, né? Aí eu falei, ô, professor, só acha que alguém que veste uma calça xadrez está preocupado com jeito de brincadeira, professor? Falei, mesmo, André, aí ele rachou o bico na risada. Então, assim, não sei, a gente tem que... Eu tenho isso comigo, né? Desde muito cedo. Eu sempre me vesti do jeito que eu me sentia bem. E ele entendeu, assim, é uma forma que a gente tem. Então, esses meninos, às vezes, eles tentam uma aceitação, né? Tanto, talvez, dos pais, dos amigos. Tem que ser do jeito que eles se sintam bem, né? Do jeito, né, que eles concordem que faz bem para eles aí. Muito bem. O Eliane e Daniele, segundo a minha ponderação que eu fiz de vocês discordam de mim em alguns pontos, ou em todos? Eu me senti lisonjeada, eu fiquei aqui até vermelhinha. Nossa. E a Daniele, vamos ter amizade comigo? Eu sou tímida, sim. Eu sou tímida, mas o resto acho que sim. Acho que você está certo mesmo. Muito bem. Gente, então aqui tem a musiquinha Paz e Filhos, que ainda não chegou a musiquinha aqui, mas nós vamos ouvir uma musiquinha aqui que eu peguei aqui aleatoriamente. Eu queria que a participação fosse do Wallace Ribeiro, nosso professor de física também. É física, né, Dani? Sim, física. O Wallace é beleza. física. Aí, então, vamos ouvir aqui, mas não é com a Wallace, é com outra pessoa, e certamente vamos cobrar depois os direitos autorais. Vamos passar a musiquinha aqui.
Se ela for hoje, né? Eu acho que ela não vai hoje, não. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora. É só o vento lá fora. Quero colo de casa. Posso vir aqui com vocês. Estou com medo de pesadelo. Só voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do são meus filhos que não conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tem ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Não se conta seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você, que você vai ser quando você crescer. Muito bem. E aqui voltamos para a nossa linha de hoje, né? O que você vai ser quando você crescer, Dani? Eu não cresço mais não, homem. Senhor Meu André, sonho era crescer. o sonho era crescer.
André, o que você vai ser quando você crescer, André? Se eu crescer mais, eu fico obeso. Não tem mais para crescer, agora é só para os lados. Já tô careca e obeso. Eliane? Seu microfone, professora Eliane. Eu tô falando um monte aqui sem microfone. Eu já não tenho mais para onde crescer, né? Agora eu vou começar a baixar de novo. Vai dar. A encurvar. Mas, humanamente falando, eu quero ser cada vez melhor para as pessoas que eu posso, assim, conviver. Alunos, pessoas que trabalham comigo, familiares, filhos, netos. Quero ser uma pessoa que, quando eu me for, e eu me vou, as pessoas falam assim, eu aprendi isso com ela. É legal a gente deixar, assim, ensinar alguma coisa para alguém. Eu aprendo muito com todo mundo, com o André Aguinaldo, com o André Costa, muito, muito, muito. Mas, assim, é legal quando você não está presente, alguém falar de você como te trouxe algum benefício. É isso que eu quero, assim, para minha vida. Muito bem. A última estrofe dessa música, dessa canção, Legião Urbana, faz referência à falta de diálogo e entendimento que geralmente há entre gerações. Baseando-se na sua resposta ao tópico da primeira atividade, coloca-se agora à disposição de pai ou pessoa mais velha em relação aos hábitos de uma pessoa mais nova. Quais seriam suas atitudes em relação à orientação da formação do projeto de vida dessa pessoa? Justifique. Bom, a parte que eu gostaria de falar sobre isso aqui é aquela que fala que você e sua mãe, ninguém entende, você não entende seus pais não te entendem, é a falta de diálogo, né? E essa falta de diálogo está em questão de igual a Dani falou no começo da aula de hoje, que a parte de adolescente é a parte que é cheia das controvérsias, cheia das bagunças na cabeça, de querer, às vezes até de querer ser rebelde. E eu lembro, olha só, uma coisa que até hoje me surge, eu me vejo bem presente. Eu, André, eu não tomo bebida alcoólica. De rarissimamente, muito dificilmente, eu tomo um vinhozinho, né? Mas é muito pouquinho e já vou deitar, sentar, para não passar a vergonha. E também porque eu tenho muito exemplo na minha família de que a bebida estragou. Estragou o casamento, estragou o trabalho, estragou, sabe? E mesmo assim, não bebendo, eu não consegui manter o meu casamento. Mas lutando com ele ali por um tempo, né? Não consegui manter meu casamento. E aí foi que eu cheguei em uma das falas das pessoas idosas, assim, mais velhas, que eu falou comigo, André, antes de eu casar, falou, André, você é uma pessoa de 26 anos, de 27 anos, ela tem 18. Será que essa não seria a pessoa para você casar, para outra pessoa casar e você casar com outra pessoa e não vocês se casarem entre vocês? Mas eu olhando assim, mas eu acho que não, né? Eu esperei tanto tempo para casar, eu demorei tanto tempo para namorar, eu vivia mais para a igreja, eu vivia para a igreja, totalmente para a igreja. E eu não era de jogar bola, nunca fui de sair para festa, nunca fui isso aqui, não andava com gente bagunceira. Até hoje eu não faço isso, né? Tanto é que eu ando com o André, né? O André Neves aí, ué. Eu não ando com gente bagunceira, né, André? O André não concorda comigo. Com certeza, concordo sim. A gente, sim. É porque eu desligo aqui o microfone, porque eu tenho alguns fatores externos, né? Tem 2 fatores externos aqui em casa, né? E aí eu desligo para que eles não atrapalhem a aula. Mas eu concordo sim, André, é verdade. A gente, eu partilho de você no mesmo pensamento seu, assim. Eu também nunca fui de colocar assim, usar bebida alcoólica também não. E justamente por isso, porque eu tive exemplos também, e tenho até hoje, né? Os meus alunos lá em sala, eu já comentei a respeito da situação que eu passo. Eu quero uma hora também, né, a gente conversar a respeito, né, com todos eles. E eu, por causa disso, eu também não faço uso. Então, assim, e um fato que você falou, questão de amizade, de companheirismo, assim, que a gente vê, é que eu toda a vida fui rodeado de bons amigos. Eu acho que por causa dessas práticas, e agora eu tive a sorte de ter você, assim, como um rol de amigos, né, que a gente tem essa convivência aí legal, e a professora Eliane, e os professores, né, em si, onde eu tenho trabalhado, a gente tem feito as amizades. Mas é isso aí, eu
comportamento é esse mesmo. É a herança que a gente tem e a escolha que a gente sempre vai poder fazer, né? Então, são consequências. E então, essa guerra de pais e filhos, às vezes tem uma guerra diferenciada. Por exemplo, com a minha filha ontem, eu tive uma atenção dela, que ela criança, escuta você falar uma coisa e repete aquilo que você fala. E aí, ontem ela falou comigo uma coisa que eu não gostei, e só de eu olhar para ela já entendeu que eu começou a chorar. Né? Aí eu fiquei com dó dela, e eu até também chorei um pouquinho com ela, sabe? Só de ver ela chorando ali, porque doeu no coração, assim, né? Uma certa culpa minha, né? Eu acho que eu olhei para ela muito bravo, né? Mesmo olhando só para ela, e aí me doeu, me pesou um pouquinho. Aí eu peguei ela lá, conversei com ela, depois separadinho, chorei com ela um pouquinho lá, e a vida vai mudando a gente de tal forma que eu não quero que ela me veja como eu vejo meu pai hoje, por exemplo. Eu não consigo abraçar meu pai assim de amizade, sabe? Eu abraço meu pai de Natal, de aniversário dele, aniversário meu, né? Meu pai, por ele ter sofrido demais, meu pai bateu em mim demais, minha mãe bateu em mim demais, e não bateram em mim porque eu era mal educado, não. Bateram em mim porque porque tinha que falar senhor e senhora, e isso machucava muito. Não que eu não gostasse de falar senhor e senhora, eu sempre falei senhor e senhora, mas eles sempre bateram em mim porque, às vezes, por motivos desses, às vezes por atravessar na frente do pai e minha mãe conversando, eles batiam na gente, por alguma vez eu falar assim, pai, isso não é verdade. Nossa, Deus me disse com meu pai que alguma coisa não era verdade. Eu ia apanhar muito, 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 muito. E o meu irmão que faleceu, ele apanhava tanto que tomava banho de água de sal. Meu pai e minha mãe davam banho de água de sal nele. Quem que apanhava? Então, a minha geração, que às vezes eu chego na escola lá, eu sei que no começo, quando as pessoas me veem, elas pensam duas coisas. Ou que eu sou aqui em Rondônia, eu aprendi que eu sou muito dado, ou eu sou muito bravo. Uma coisa ou outra. E aqui no começo, eu demorei a entender o que era muito dado, e depois demorei a entender, mas entendi o que era muito bravo, porque eu queria mostrar que eu era bravo mesmo. E porque meu pai sempre mostrou que é a postura de muito nervoso, de muito bravo, de olhar pra gente assim, de tremer. A gente se mijar de perna baixa, só de ver você olhando pra cara a gente assim, sabe? Na igreja, você não podia... Levanta para tomar água para você ver. Levanta. Aí, brinca depois, não pode. Não pode. Cai, toma um tombo, chega para ir chorando, você, sabe? A geração é muito diferente. Hoje a minha filha, eu deixo ela brincar no meio do barro, eu deixo ela pegar cachorro, eu deixo ela sei lá o quê, sabe? Igual a Dani, vizinha aqui, ela fala assim, André, deixa sua filha brincar. Se ela pedir assim, você deve ficar aí? Quer? Vai lá, pode ir para lá, fica lá à vontade. Aí ele podia ir na casa do vizinho, aí ele podia tomar banho na chuva, aí ele podia trabalhar, igreja, trabalhar, igreja. Viu a cena com a coleguinha? Mas era muito difícil, muito difícil. Então, as gerações hoje são diferentes demais. Um dia eu vi o meu ex-patrãozinho xingando a mãe dele, mandando a mãe dele catar alguma coisa não sei aonde. Eu achei que ele ia levar uma surra, a mãe dele não fez nada com ele. Se fosse lá em casa, eu estava sem dente até hoje. Sabe? Então, são coisas diferentes que vai vendo. Então, essas gerações... se eu pedir que cada um de vocês falar um pouquinho, vocês veem que são difíceis. Até porque, na sala de aula, nós encontramos todos os resultados de diversas gerações boas e ruins. E assim como a Dani falou na aula, eu estou começando agora a deixar as coisas um pouquinho para trás, para lá um pouquinho, porque eu vejo que só eu faço as coisas certas, só eu faço as coisas pontualmente. Aí eu vejo que os colegas também não fazem as coisas pontualmente, também imagino fazer também. E é culpa da Dani? Não é não. Se esforçar demais para quê? É aquela história do comunismo, do socialismo. Então, são coisas assim que as gerações vão moldando a gente. E eu não sei, às vezes eu encontro assim, eu acho que eu sou um bobo. Às vezes eu queria pegar, deixar o carro, parar o carro assim, descer do carro e sair andando por a rua fora, sabe? Sem rumo, depois parar fora, ficar olhando para a lua. Depois voltar para cá, o carro vai embora. Sei lá. Não sei, às vezes de voltar, não sei, olha, eu olho para a Dani assim, e para o André, e eu vejo que a Eliane, às vezes, a falta que tem o cuidado da sogra e tal, no serviço, e ela às vezes, quando tá falhando na escola, assim, uns minutos, ela foge uns minutinhos, ela fala assim, vou dar uma fugidinha, e some, né? Depois volta. Agora eu olho para a Dani, olho para o André assim,
e ver assim que para eles faltarem na escola tem que ser algo muito difícil para eles faltarem na escola, né? Aí eu tenho a sogra dela, aí agora os outros eu vejo, é difícil. E de vez em quando alguém fala assim, André, e aí, vamos jogar bola? Quando ele jogar bola, eu falo assim, olha, cara, não sei, cara. Ou vamos pedalar? Ah, não sei o quê. Se de vez em quando eu brinco assim, gente, ó, tá na hora de a gente pescar. E a nossa internet vai cair? Será que vai cair a internet agora? Se cair, a gente vai embora, né? Alguém pergunta, você vai trabalhar amanhã? Eu falo assim, você tem que trabalhar amanhã. Fala, amanhã eu amanhecer passando mal. Aí eu não vou. É algo ruim. Mas essas gerações de hoje, no caso, a minha, me prendeu tanto que hoje eu fico com uma culpa imensa, por acaso, se eu der um tombo em alguém, se eu passar alguém para trás, eu fico com uma culpa tão pesada, tão pesada, tão pesada, sabe? A Dani me convidou para o culto na casa dela, eu estava atrasado para o culto. Quando eu consegui me livrar de um compromisso para vir no culto da casa da Dani, eu cheguei aqui na igreja, aqui no culto da casa dela, já tinha meia hora que tinha começado, não tinha, Dani? Mais ou menos. Eu cheguei, parei e falei, agora, como é que entra? Liguei para ela, não atendeu. Liguei para a mãe, não atendeu. Aí dei a volta com o carro do outro lado, buzinei 3 vezes. Aí pararam o culto, Eliane e André. Pararam o culto! E vieram depois para mim. Ah, misericórdia. Eu falei, não. Entrei, devagarzinho, sentei lá. Eu achei que era uma reunião de jovens, algo assim. Aí era um culto. Eu ia ficar assim uns 40 minutos só e ir embora, né? Só para falar assim, Dani, eu vim. Cara, aí agora, se parou o culto para eu entrar, eles vão ter que parar o culto para eu sair. A fé agora, ficar aqui até terminar. Fiquei. Ô, Dani, mas foi muito legal o culto, tá? Muito obrigado por ter convidado. E que seus filhos possam também fazer parte da sua igreja e crescer essa mesma doutrina que eu acho bacana. Você tem que ter uma religião, você tem que seguir bonitinho. E a sua igreja, eu acho a igreja assim, muito exemplo. E eu deveria seguir para frente assim, a vida inteira. Até porque te ensina você a muita coisa, por exemplo, tocar, essas coisas mais, que na vida de quem toca, quem faz coisas artísticas, vai longe, com certeza. Enfim, espero que você siga os passos da sua mãe, que eu admiro muito sua mãe, e que você continue vivendo uma vida boa, que parece que você é uma pessoa de exemplo para muitas coisas. E a molecada na escola ama muito você, eu tenho certeza disso. Eu tenho até medo de postar o vídeo da aula para Rede Vida, que eu vou perder a minha aula lá, viu, André? Eu tenho medo. Já pararam assim, professor, por que a professora Daniele não pode ser professora também para Rede Vida? Assim, porque ela não tem perfil. Já falei logo. Né? Nós vamos ter que sabotar ela, né? Senão ela vai tomar nosso lugar, né? Pronto, falei demais. Gente, por mim aqui, tchau para vocês. Até nossa próxima aula. Hoje nossa aula tem mais uns 20 minutos a mais, né? E também deixa lá, assim, quem gostou da aula, fazer igual eu vi fez no YouTube, dá o seu ok, seu joinha, André! Né? Comenta lá, bonitinho. E, Dani, a próxima aula também será com você, tá bem? Aí você já vai pegar o ritmo das coisas. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu amei participar da aula. E agradeço a vocês pelo convite, né? E aos alunos também. Espero que vocês participem e gostem da minha participação. E um abraço para todo mundo e vamos se manter unidos nessa luta, né? Isso vai passar. É verdade. Pode fechar? Pode despedir você, não? Tchau, gente. Tchau, muito obrigada pela participação, Dani, pelos comentários, André Aguinaldo, André Costa. Amo vocês, ficam com Deus. Deus abençoe. Que todos os estudantes consigam refletir ali, que viver entre gerações, os conflitos são extremamente normais e necessários. E que é assim mesmo. Às vezes, para fazer uma pérola, tem que ter ali, né, aquele conflito entre a areia e a concha. E dizem que não existe bons navegadores sem tempestades em alto mar. A gente vai, estou com a Dani também, isso vai passar e logo iremos nos encontrar na escola presencial. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Prazer, viu, gente? Obrigado. Até mais.